Começa agora o podcast Curta a Cena. Apresentadores: George Castro e Auro Valise. Vamos agradecer às empresas que apoiaram este encontro. H Buffet Produções, que decorou o nosso cenário, proporcionando um ambiente mais aconchegante e receptivo aos nossos convidados. Seja casamento, aniversário, jantar, reunião, confraternização, H Buffet Produções organiza, prepara e realiza para você. H Buffet Produções localiza-se na cidade de Ituverava. Os contatos estão na descrição deste vídeo. H Buffet Produções, elegância e sofisticação para o seu evento. Confeitaria Salsa e Merengue, que ofereceu um delicioso café que foi saboreado pelos nossos convidados antes do início do bate-papo. Na Salsa e Merengue você encontra pães, bolos, café, biscoitos, roscas, bolachas, sobremesas e salgados para a sua festa. E também salgados para o seu lanche da tarde. Tudo artesanal. A confeitaria Salsa e Merengue também está situada na cidade de Ituverava e os contatos estão na descrição deste vídeo. Salsa e Merengue, aqui o sabor é de casa. Naluar Ar-Condicionado, que fez a manutenção e higienização do ar-condicionado aqui do nosso estúdio, deixando o ambiente mais refrescante e agradável. Naluar limpa e higieniza o seu ar-condicionado, eliminando bactérias, fungos e ácaros nocivos à saúde. Além de venda multimarcas, instalação, assistência técnica, manutenção corretiva e preventiva, Naluar elabora projetos de infraestrutura para residência e comércio. Localizada em Ituverava, os contatos estão na descrição deste vídeo. Entre no clima com Naluar Ar-Condicionado. E agora sim, vamos ao início do nosso bate-papo. A Simone, ela atua na área de saúde, ela é fonoaudióloga, e o Milton, ele atua na área jurídica, ele é advogado. E hoje eles vão compartilhar com a gente um pouquinho da trajetória de vida deles, né? Tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Eu sou nascida em Ribeirão Preto. Meu pai é falecido há 10 anos, mas ele foi um comerciante bastante importante na cidade. Meu pai é o Antônio Benedito Tereza. Minha mãe é Maria Concebida da Rocha Tereza. Ambos eram comerciantes. A minha mãe ainda é viva, né? Minha mãe tem 81 anos. Minha mãe é de família de Guará e meu pai é de família de Minas. Minha mãe tem uma família tradicional em Guará, família Rodrigues Rocha, bastante conhecida. E eles vieram para Ituverava e montaram o antigo e famoso, que ficou bastante conhecido na cidade, o Lajotão. Aí tinha uma madeireira, depois ele construiu na entrada da cidade, a Ituvemade. Ele gostava muito de construir casas, fez belas casas na cidade e sempre foi do ramo do comércio, né, de madeira. Teve serraria também, cerejeira, Rondônia, e trabalhou durante muitos anos na cidade, no ramo de materiais de construção, especificamente em madeiras. Eu nasci em Igarapava, né? Ainda tem muitos familiares lá, né? Aqui em Ituverava são poucos de sorte. Meu pai foi caminhoneiro e minha mãe costureira, mas nós viemos para Ituverava. Eu apenas nasci em Igarapava, nunca morei em Igarapava. Quando eu nasci em Igarapava, morava na zona rural, próximo a Buritizal até. Em 72, eu com 2 anos de idade, nós viemos para Ituverava e estamos aqui até hoje. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. Joguei basquete desde 8 anos de idade, até jogava há 4, 5 anos atrás, até eu machucar, sofri uma lesão no joelho. Mas a gente tem um grupo ainda que joga até hoje. E a vida, assim, de sair, como eram épocas bem tranquilas, né? Nós tínhamos rotinas mais saudáveis, né? Podemos sair à noite com um grupo de amigos e era a famosa sorveteria rainha, os sorvetes, lanche. Foi uma infância bastante saudável. Eu fico até com dó hoje dos jovens que não têm esse privilégio de segurança, de lazer,
com saúde, esporte, hoje a tecnologia, né? Tirou os jovens dos relacionamentos. Hoje é tudo muito internet. E você, Milton, o que você aprontava quando era criança? Uma infância privilegiada e normal para a época, né? Jogava bola, construía estradinhas com os caminhãozinhos, soltava pipa. Acredito que era mais saudável. Acho que todo mundo, né, quando é criança, brinca de médico, né, cientista. E eu acabei me formando advogado. Como é que vocês ingressaram na faculdade? Como é que vocês tomaram a decisão de fazer o curso? Quem que influenciou? Quem que inspirou? Eu acho que a gente ingressa na faculdade muito jovem, que não tinha assim tantas informações sobre profissões igual tem hoje, né? Hoje tem feira de profissões, hoje eles ingressam na universidade, mas determinado porque conhecem mais. Eu escolhi a fonoaudiologia, eu acho que até pelo meu perfil, ser uma pessoa comunicativa, eu gostar muito da área da saúde. Eu sempre gostei muito de idoso e gosto muito de criança. Eu atuo muito nessas duas áreas. A decisão de ingressar no curso de fonoaudiologia foi mais ligado à pessoa, meu gostar, de atuar nessa área, né? Forma de eu ser, lidar com a saúde, que eu gosto muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos de idade eu trabalhei na imobiliária, chamava Imobiliária Terra e Sampaio. Depois eu fui, né, para outra imobiliária, que era a Colorado, e eu acho que foi meio que natural, porque além da administração de imóveis, tinha o lado jurídico. Fui me interessando, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já lia bastante, já elaborava algumas peças, elaborava contratos. Foi nesse sentido que eu decidi fazer direito. Eu fiz, né, 2 anos de cursinho. Acho que isso foi importante, tive um amadurecimento melhor. Então fui bem consciente para a faculdade, fiz a faculdade de Direito de Franca, uma faculdade bastante conceituada. Foi por isso que eu me ingressei na carreira jurídica. Eu estou terminando já um aprimoramento, né? Eu estou me especializando em disfagia neurogênica, que são as dificuldades da deglutição por alterações neurológicas, né? Pacientes que são acometidos de AVC, acidente vascular cerebral, aneurisma, tumores, que comprometem a deglutição. Então, muitos pacientes ficam se alimentando por vias alternativas, né? Sondas nasointeral, gastrostomia, pela dificuldade em se alimentar via oral pela boca. Então, eu estou me especializando nessa área, atuo bastante nela, é uma área bastante procurada, porque hoje muitas alterações neurológicas, as pessoas ficam de sonda por muito tempo, perdem o prazer de se alimentar, com riscos, né, de o alimento ir para o pulmão e broncoaspirar, fazer pneumonias reincidivas e comprometer um quadro, podendo chegar até a óbito por pneumonias aspirativas. Então essa é a minha especialidade. Então você termina a faculdade, você é bacharel em Direito. Você vai ser advogado quando você prestar o exame da ordem e ser aprovado. Ou então você vai prestar um concurso para ser promotor ou ser juiz e vai nessa outra carreira. Mas dentro da advocacia, então, foi assim, no início, pela área que eu atuava, né, na área de imóveis, então eu acabei me especializando em direito civil e direito imobiliário. Mas aí com o tempo eu comecei a dedicar na área criminal. E aí eu fiz alguns cursos em São Paulo, específicos da área criminal, na Academia Paulista de Direito Criminal, e inclusive de Tribunal do Júri. Então já há algum tempo eu tenho feito, né, as defesas em plenário, é uma coisa que me completa. Há quanto tempo que você atua na advocacia? Quando eu peguei a carteira de advogado foi dia 29 de agosto de 95. Então fez 28 anos. E a Simone, desde quanto tempo você atua profissionalmente na área? 30 anos. Nesse momento do nosso bate-papo, o pessoal que está nos assistindo, tá, já está começando a fazer as contas para saber, adivinhar a idade de vocês. Isso mesmo, vocês estão assistindo porque eu faço isso. Eu brinco muito com o Jorge, né? Eu falo, Jorge, você não aparenta a sua idade, né? Você tem aparência de ser mais jovem do que eu, Jorge. Mas é só aparência porque é o estilo, né? Então, a netinha dele, Esther, não gosta que se refere a ele como sendo um vovô velho, né?
E a hora que ela assistir aqui o nosso bate-papo, a Esther vai ficar brava comigo. vai. Você vai ter que conseguir para mim uma, como é que se chama, uma medida protetiva, que a Esther vai querer me bater, tá? Esther, o vovô Jorge gosta muito de você, viu? Vocês como casal, né? Como vocês conheceram, quando, onde? Nós nos conhecemos na casa de um casal, amigo nosso. A esposa trabalhava comigo. Eu trabalhei na PAI 11 anos. Nós trabalhamos na PAI e o marido dela era amigo dele. E no aniversário dela, no dia 17 de agosto, fizeram um churrasco e eu fui como convidada dela, fui trabalhar com ela, ser amiga dela, do marido dela. E ele chegou lá com a outra turma por ser amigo do Léo, né? O famoso Léo. Alfredo Léo. Alfredo Léo e a Silvana Gambi. E nós nos conhecemos naquela noite. Nós namoramos 1 ano e... Não, é isso mesmo que nós queremos, vamos casar? Foi tudo muito rápido. Nos conhecemos em dezembro, maio ficamos noivos, no próximo dezembro já estávamos casando. Esse início foi isso mesmo, foi em agosto de 96, e aí começou, né, antigamente chamava flerte, né, hoje é affair, e não tinha internet, né, mas tinha os velhos hábitos, já tinha telefone, né? O celular estava ali no início o celular. Aí eu mandei algumas flores para ela, uns presentes, e fui batalhando, né? E consegui. E telegrama? Telegrama, eu recebia tanto telegrama no final da tarde, era muito legal. Cesta de café da manhã, urso. Eu trabalhava na PAI, de repente chegava o correio, telegrama para Simone, falava, telegrama? Abria lá, tinha uma mensagem. Era apaixonante. Gente, eu esperava já, quando via chegando o correio, eu esperava, isso cativava, isso. Deixei tudo registrado, eu tenho uma caixa lá guardada com todos os telegramas, os cartões dos ramaletes de flores, ele mandava bastante flor, eu adorava. Eu pesquisava com relação à cor das rosas, né? Rosas vermelhas, rosas vinho, para determinadas ocasiões, aí encaixava aquilo, né, com o que eu escrevia, alguma coisa assim. Aí você virou especialista em rosa. É esse mesmo, eu vou casar logo antes que escapa. Vocês têm filhos? Temos a Bruna Eduarda, a Bruna Dessotti, a Bruna tem 21 anos, a Eduarda tem 20 anos e o Tiago tem 18. Em 35 meses nós tivemos os 3 filhos. Os 3. As meninas, né? A Bruna e a Eduarda, elas estudam em Ribeirão Preto, elas fazem cursinho, elas querem fazer medicina, né? Elas gostam mais da área da saúde. E ele está no 1º ano de agronomia, ele gosta de roça, ele namora, né? Eu já tenho uma nora muito querida, ele já tem planos de casamento, ela faz medicina também. Então nós temos assim, constituímos uma família muito abençoada. Temos filhos maravilhosos, muito gloriosos, nós somos muito gratos a Deus pelos filhos que Ele nos concedeu. O meu trisavô, que veio da Itália, o Domenico Dessotti, ele era agricultor na Itália. Mas, assim, acho que ninguém quis seguir a carreira jurídica, porque eu acho que eles se assustaram com a quantidade de livros que eu tenho. Aí, desde pequeno, eles olhavam lá na minha sala, pai, eu vou ter que ler tudo isso? Então eu não vou ser advogado, não. Acho que então eles criaram um certo trauma daquele... Fora do trabalho de vocês, passatempos, hobbies, coisas que vocês gostam de fazer, né? Tem alguma coisa em especial, várias coisas? Nós somos evangélicos, né? Sim. E o que nós mais gostamos de fazer é estar na presença de Deus. Então nós temos nosso compromisso, não com a igreja, com Deus. Né? Nós temos nossos compromissos rotineiros, nós temos culto aos sábados, temos grupo familiar, nós temos estudo bíblico todas as terças-feiras, temos culto nos domingos, nós participamos de congressos evangélicos, nós costumamos ir em outros cultos, em outras cidades, conhecer os irmãos de outras igrejas. Nosso maior prazer é servir a Deus. Nos fortalece, isso nos faz assim, sermos cada dia melhor, enche-nos do amor ao próximo, principalmente, que hoje
O mundo está muito carente disso, de compaixão pelo outro, amar o outro conforme ele é, com os defeitos dele, perdoar. Hoje as pessoas não se perdoam, carregam mágoas, ódio no coração, dissemina ódio, né? Vê o outro sofrendo, não consegue ajudar, não consegue estender a mão. Estarmos servindo a Deus é isso que nos fortalece e nos enche nessa missão aqui de amar o próximo. A vida com Cristo é um processo, né? É uma longa jornada, uma grande escada que você vai de degrau em degrau, e é isso, com o objetivo maior, é claro, né, que o mandamento máximo é amar a Deus sobre todas as coisas, e também amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso é um desafio enorme, porque a natureza do ser humano, né, não é assim, é uma natureza de briga, de poder, de disputa, mas então a gente vai aprendendo, você vai deixando velhos hábitos, você vai sendo moldado, porque nós somos imitadores de Jesus, né? E isso traz uma paz tremenda. Mas além disso, né, eu gosto de música, sempre gostei de uma boa música. Eu sempre gostei muito de filmes. Tanto de horas de filme que ele assiste, ou tanto que eu durmo. Eu gosto de dormir. E nós também gostamos de viajar, gostamos de praia também, Sim. gostamos de um bom restaurante, gostamos de todas essas coisas que o mundo tem bom, a gente gosta. Os desafios da profissão, ou é tranquilo, uma maravilha, né? Não sei, conta aí pra gente um pouquinho. Eu atuo na Rede SUS, né? Sou funcionária aqui da prefeitura, eu atendo lá no posto de saúde central. Também atuo em Buritizal, no posto de saúde de lá. SUS é um excelente plano de saúde, mas ainda precisa de melhoras. Então eu vejo algumas dificuldades com relação a isso. Precisa melhorar. As pessoas precisam ter mais acesso. Na área particular é bem tranquilo, né? Eu atuo também na clínica, faço clínica, eu atuo com bebês, eu faço avaliação de crianças que nascem com freio lingual, a famosa linguinha presa. Hoje a gente faz essas intervenções, faz a indicação cirúrgica de frenectomia, soltar essas linguinhas de bebê, porque atrapalham, impactam na mastigação, deglutição e depois, consequentemente, fala. Fica aquelas crianças falando com trocas. Aí você volta lá atrás e é conhecido muito como linguinha presa, né? A criança tem língua presa. Então, eu atuo bastante nessa área e é bastante tranquilo. Dou curso de gestante. Eu acho que gosto muito da área da prevenção. Eu acho que tem que investir muito em prevenção. Prevenção é a chave. Muitas pessoas que chegam já com comprometimentos sérios lá na frente, se tivesse feito uma prevenção lá atrás, inicial, teria obtido maior sucesso, né, no desenvolvimento. Então, eu gosto muito da área de prevenção. Eu gosto de palestras, vou trabalhar com gestante, atuar com bebês. O que precisa hoje melhorar é o SUS. É a informação, é o acesso. Nós temos muitos pacientes acamados no uso de sonda no domicílio e não tem profissionais que possam ir dar o cuidado no leito, ali na casa, no conforto. Nós temos um programa na cidade que chama EMAD, um excelente programa, que atende de 40 a 60 pacientes acamados. Uma equipe muito boa de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que fazem os atendimentos domiciliares. Mas devido ao tamanho da cidade, é pouco. Precisava melhorar essa área, ter mais profissionais que façam o atendimento melhor em casa. De uma maneira geral, o advogado tem, né, o objetivo é convencer o juiz, né, para você obter êxito com o seu cliente. Mas, e na área criminal, que eu mais atuo, os desafios aí são maiores mesmo. Porque a gente costuma dizer, até o Dr. Romualdo, um dos professores lá de São Paulo, que eu fiz os cursos, ele sempre dizia o seguinte: o advogado criminalista, ele é um ser isolado, ele é
ele falava desamparado. Por quê? Porque é o delegado contra, é o promotor contra, é a família da vítima contra, muitas vezes até o cliente contra, a família contra. Então é todo mundo contra o advogado. Por vezes você é confundido com o próprio cliente, né? Uma coisa tem que ficar muito clara: o advogado, ele não concorda com o crime, ele não assina embaixo o crime que eventualmente o cliente cometeu. O que o advogado faz? Ele defende o direito. Porque mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ela tem direitos previstos na legislação. Então, o advogado vai fazer valer os direitos da pessoa. Ele não está defendendo o crime. E quando a pessoa está presa, então, né, o cliente está preso, aí o desafio é dobrado, né, triplicado. O bem maior do ser humano é a vida. Mas o segundo bem maior, com certeza, é a liberdade. Então, esse é o nosso desafio, né, do advogado criminalista, é você obter a liberdade da pessoa. Com a tecnologia, algumas coisas facilitaram, outras não. É desafiante, mas é prazeroso também. Por exemplo, a defesa em plenário do júri, porque ali nós temos liberdade. É a liberdade plena do advogado. Você tem a liberdade total de falar, de mostrar, né, a sua versão, mostrar a sua tese. Então é isso que dá prazer. Ali eu me sinto, e todos devem sentir também, que você se completa como profissional ali, pela liberdade que você tem em fazer a defesa. Em 2010, aqui em Ituverava, teve um crime, né, de grande destaque, que foi denominado crime da represa. Um casal foi vítima, uma história bem tórrida mesmo. E eu fui advogado de um dos acusados. Eu fui hostilizado em fila de banco por causa disso. Então, as pessoas precisam ter mais informações, né, para não julgar. Só um detalhe desse caso, né? O meu cliente foi condenado aqui a 32 anos de prisão, mas no recurso de apelação que nós fizemos, foi a minha primeira sustentação oral no tribunal em São Paulo, e nós tivemos a oportunidade lá, em 15 minutos, de demonstrar que aquele rapaz era inocente. Ele não participou do crime. Então, uma outra coisa que as pessoas têm que ter consciência é disso. Nem sempre o acusado é culpado. Mas como, ainda mais hoje, né, com esse poder da mídia, o poder das redes sociais, a pessoa... Clamor popular, né? A pessoa é acusada de um crime, mas nas redes sociais ele já foi condenado. E isso, muitas vezes, é irreversível. Você sabe que isso que o Milton está colocando, né, dessas dificuldades no direito, nesse segmento criminal, isso reflete muito na família, né? Porque como ele colocou que ele foi hostilizado em fila de banco, nós também, família, acaba se sofrendo. estende a nós. Cidade é pequena. Cidade pequena, num caso, por exemplo, né, de estupro, alguma coisa assim, a própria população, quando ele pega um caso assim que ele vai defender, as pessoas voltam, está defendendo porque não foi com a família dele, se tivesse sido com os filhos dele, ele não estaria fazendo, né, atuando. Mas os nossos filhos já sofreram com isso. Tanto que eles tinham até uma certa, assim, muita preocupação, ele não queria que o Milton atuasse em criminal, porque ele sofreu na escola, né? Mas quando são casos que têm essa repercussão grande nas mídias, né, nas redes sociais, clamor popular, ou que então que é alguém de uma sociedade. Então, reflete na gente. Eu espero não precisar dos serviços, né, jurídicos do Milton, porque quando a gente precisa de advogado é porque a gente tá com algum problema, né? Como esse trabalho, esse acompanhamento com fonoaudiologia auxilia, né, esse profissional da voz. A voz é uma especialidade da fonoaudiologia, né? Nós trabalhamos junto com o otorrino e é o profissional que cuida da voz. Ser cantor não é uma coisa fácil, né?
Para cantar, para a gente ter essa voz falada, nós precisamos de uma coordenação de todo um sistema. Que sistema? O respiratório, porque nós precisamos do ar, nós precisamos da laringe, boa vibração de corda vocal, é onde ocorre a vibração do som. E depois nós precisamos de uma boa articulação, que é onde forma os fonemas, né? A fala articulada. E nós precisamos de toda a musculatura oral para que a gente tenha uma boa coordenação pneumofônica articulatória, ou seja, uma boa fala, incluindo timbre vocal e tudo mais. Então, o fonoaudiólogo atua na parte orgânica, de treinamento respiratório, de treinamento de corda vocal, para que você use a voz dentro do seu limite. Se você vai cantar, você vai fazer extensão vocal, você precisa ter boa respiração, treino respiratório. Você precisa ter boa articulação, mobilidade de lábios, mobilidade de língua, de palato, de bochecha. Então precisa ter essa coordenação do ar que sai do pulmão, que passa pelas cordas vocais e que é articulado nas estruturas orais. Eu trato da parte de patologia, eu trato de doenças da voz. Existem profissionais que trabalham com extensão vocal, com canto, professores de canto que ajudam profissionais da voz, cantores, cantores líricos, a estender, a atingir notas musicais sem comprometer a saúde das cordas vocais. Então, antes de qualquer pessoa que vai atuar com a voz, ela tem que fazer primeiro um exame chamado videolaringoscopia, para eu ver o funcionamento dessas cordas vocais. Se não existe lesão, se não existe calo, não existe nódulo, cisto, pólipo, vários tipos de doenças que acometem a corda vocal. Paralisia, fenda glótica, interior, posterior. Se essas cordas têm um bom funcionamento, ótimo. Aí eu posso começar a trabalhar. Pessoas que ficam frequentemente rouca é porque elas usam a voz acima do timbre vocal dela. Então a corda ela faz essa extensão, você vai falando o dia todo, acima do seu timbre. Chega na noite, como é que tá? Estourada as cordas vocais, porque você falou com esforço. Você dorme, recupera essas cordas vocais, no outro dia você faz um novo esforço. E assim sucessivamente, até que você desenvolva um nódulo nas cordas vocais por um abuso vocal. Então, o que o fonoaudiólogo faz com os cantores, radialistas, profissionais da voz? Cuida da saúde da voz, com aquecimentos, com inalações, com exercícios nas cordas vocais, treinos respiratórios, porque se você não tiver uma boa respiração, você não consegue ter uma boa vibração. Tenta falar quando você está com falta de ar. Não sai voz. Então você precisa ter um pulmão bom fluxo aéreo, corda vocal funcionante, vibrando, sem nenhuma alteração orgânica, e a articulação. Se você tem uma hemiparesia, um lado mais puxado, a sua voz também não sai legal, você não articula o som. Se você tem, às vezes, falhas dentárias, a sua língua não posiciona bem, você pode começar a escapar e comprometer a sua fala. Então, as estruturas têm que estarem coordenadas para ter um bom desempenho vocal. Todos que atuam com a voz têm fonoaudiólogo. Eu já vi, por exemplo, a Ivete Sangalo num carnaval, onde ela está lá no trio, ela dá uma pausa, a fonoaudióloga dela está lá, desce lá, faz a inalação com a fonoaudióloga, faz movimentos de aquecer, relaxa essa corda vocal, faz gargarejos e volta. Por quê? Porque ela precisa, senão a corda vocal dela não aguenta. Atores que precisam mudar sotaques, que precisam mudar timbre vocal, tem atores que têm a voz muito aguda ou muito grave, né? Acaba comprometendo o personagem que ele vai interpretar. Ele faz um treinamento fonoaudiológico para mudar a impostação da voz, conseguir deixá-la mais grave ou mais aguda, ou até mudar sotaque, fazer regionalismo, né? Interpretar um personagem do Nordeste. Ele tem que arrastar ali mais o R, então o fonoaudiólogo atua nessa área, dando posicionamento de língua, treinamento respiratório. Se vocês têm alguma lembrança, até mesmo na área jurídica, né, que houve alguma situação engraçada, algum caso... Tem alguma coisa cômica, assim, né? Dependendo do olhar que você lança. Eu fiz uma separação
de um casal em Ribeirão Preto. E eu estava advogando para a mulher. E o marido queria esconder bens, né, ocultar bens. E eu fiz um trabalho ali em que nós conseguimos, né, identificar que ele estava desviando dinheiro, que seria do casal e tudo mais. Aí eu bloqueei esses dinheiros, né, a pedido, o juiz bloqueou a meu pedido. Então foi ali uma certa devassa na vida dele. Quando eu cheguei lá no fórum em Ribeirão para a audiência, e o fórum lá muito grande, né, ele passou perto de mim e falou para mim: você não sai vivo daqui hoje. E aí, assim, a parte engraçada é que eu cheguei lá... Depois da parte do medo? Cheguei... Depois do medo! E como faltava lá ainda 1 hora para audiência... Eu quero entender onde vai ser o engraçado disso. E as audiências sempre atrasam, né? Agora menos, mas sempre atrasavam. Aí eu fui, me comuniquei com os policiais militares, né, que todo fórum tem, e o engraçado é que eu não consigo ficar parado, eu fico andando, né, e o fórum lá é grande, eu ficava andando pelo fórum com 2 policiais do meu lado. Essa é a parte engraçada. Onde eu ia, os 2 PM iam comigo, um do lado para me proteger ali, até que realizasse a audiência e fôssemos embora. Então tem um terror, mas tem uma parte engraçada. Se você estivesse sem paletó e gravata, o pessoal ia pensar assim, ó, quem que será esse criminoso que está sendo conduzido pela polícia, né? Mas como você estava de terno e gravata, eles devem ter pensado assim: nossa, prenderam o advogado. Ou esse, o desembargador, esse é muito importante. Esse é muito importante. Agradecemos, né, a você, Milton, e a você, Simone, né? Agradecemos ao casal Dessotti por terem aceito o nosso convite para participar deste bate-papo. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Nós que agradecemos o convite, foi um imenso prazer. Nós tivemos a oportunidade de contar um pouco da nossa história, não só como profissional, mas também como um casal. Falar dos nossos filhos, da nossa vida espiritual, da nossa vida profissional. Isso nos enche bastante de alegria e satisfação. Muito obrigado, né? Eu quero agradecer a Deus, né, que nos proporcionou esse momento. Agradecer aos amigos Auro e Jorge. Estamos aqui, né, fazendo o primeiro podcast com vocês, mas já com a promessa de voltar. Não sei quando, mas agora eu quero voltar. Temos mais coisa para contar. Mais coisa para contar, né? Em uma outra oportunidade, se Deus quiser, teremos o maior prazer em recebê-los aqui novamente, né? Para continuar o bate-papo com outras histórias, né? Queria agradecer a presença de vocês. Ficamos felizes com a participação de vocês. Quero agradecer de coração a estada de vocês aqui para esse início desse nosso projeto. Espero que vocês também tenham gostado. Foi muito proveitoso e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Mais uma vez, eu e o Jorge Castro queremos agradecer às empresas que patrocinaram, que apoiaram a produção deste bate-papo, né, que nos apoiaram na realização deste encontro, tá? Que são H Buffet Produções, que decorou o nosso cenário, proporcionando um ambiente mais aconchegante e receptivo aos nossos convidados. Confeitaria Salsa e Merengue, que ofereceu um delicioso café que foi saboreado pelos nossos convidados antes do início do bate-papo. Naluar Ar-Condicionado, que fez a manutenção e higienização do ar-condicionado aqui do nosso estúdio, deixando o ambiente mais refrescante e agradável. E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Jorge Castro, né, cujo empenho foi fundamental para que esse encontro de hoje pudesse acontecer. Tá? E, Jorge, muito obrigado. E hoje, né, você amanheceu com a voz um pouquinho prejudicada, não deu para ficar o tempo todo aqui com a gente, né, na mesa, né? Mas no próximo bate-papo você vai conversar bastante para compensar o de hoje, né? Obrigado aí pela parceria.
Foi muito boa. Gostei demais, assim, como eu já falei inicialmente, foi além da nossa expectativa, né? Como foi o primeiro trabalho, então a gente fica ansioso, né? Para que isso se realize, mas eu acho que foi muito bacana, eu acho que foi muito proveitoso e eu creio que o resultado também vai ser maravilhoso. Então, obrigado aí pela parceria, pela compreensão, e esse foi o primeiro de muitos. Que Deus nos abençoe. Com certeza. Bem, eu, Áureo Valise, Eu, George Castro, do podcast Curta a Cena. vamos ficando por aqui. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.